24. Gênesis 2, verso 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tornam-se os dois uma só carne. Nós, na semana passada, começamos a tratar sobre o tema do casamento, e aí os temas correspondentes, né? O divórcio, o adultério e o novo casamento. Começamos tratando das bases do casamento. Vimos a distinção que há no tratamento da própria igreja há poucos anos atrás, cerca de 40, 50 anos atrás, o tratamento que a igreja dá hoje ao tema do casamento. Era um tema praticamente esquecido. Nós tínhamos pouquíssimas obras que falavam sobre esse assunto, e hoje os irmãos percebem que as livrarias estão cheias de livros cristãos que falam sobre casamento. Isso não é à toa. O casamento ele vem sofrendo cada vez mais ataques de todos os tipos, e a nossa época ela se pautou em redefinir os termos. Ela redefiniu o que é homem, o que é mulher, redefiniu qual é a união que o homem pode ter com a mulher, ou se necessariamente precisa ser homem e mulher. Isso tudo vimos também que corresponde ao pensamento da época. Não que não existisse homossexualismo, adultério, fornicação e prostituição em outras épocas. Sempre existiu. Mas com a vinda do pós-modernismo, as coisas começaram a se complicar. Perceba, quando se tinha uma verdade absoluta, as pessoas tinham onde se pautar. Idade Média, a verdade absoluta era a igreja. Então, o homem buscava na igreja a resposta para as suas necessidades. Passa-se a Idade Média, vem a Idade Moderna, e aí o racionalismo, né? A ciência, ela se avora no lugar do Senhor. Então a ciência passa a ter preponderância, é ela que traz a razão, ela que traz a verdade para o homem, a ponto dos homens dizerem que aquilo que a ciência ainda não deu respostas de fato é apenas um período de tempo para que isso chegue a ocorrer. Ou seja, a resposta que não foi dada pela ciência hoje certamente vai ser dada amanhã. Devemos esperar que ela traga mais luz ao homem. Então, essa resposta é plenamente religiosa. A ciência era o Deus da época. Mas a partir do pós-modernismo nós entramos num problema sério, porque não há mais verdade absoluta, ou pelo menos não há uma verdade absoluta. Todos podem dizer o que querem sobre absolutamente tudo, e tudo tem que ser respeitado. Percebemos que parece uma oportunidade para evangelizar, uma oportunidade para falar sobre casamento, já que as pessoas estão dispostas a ouvir todo tipo de verdade, mas não é isso que acontece. Quando você abre sua boca e começa a definir os casamentos, ou o casamento, nos termos bíblicos, logo alguém se revolta. Logo há rebelião contra aquele discurso autoritário, um discurso machista, um discurso onde aparentemente só quem tem a verdade é a igreja. E realmente só quem tem a verdade é a igreja. Porque a igreja é o baluarte da verdade, é a coluna de Deus que ainda sustenta esse mundo caído. Não só o casamento, mas tudo é definido a partir de Deus. Na pregação de hoje nós vimos que o que é bom e o que é ruim é o que Deus diz que é bom e o que Deus define que é ruim. O casamento é bom porque Deus definiu que não é bom que o homem esteja só. E aí ele faz
esferas de ação do nosso Deus no meio do povo. Deus age em duas esferas muito bem definidas na nossa época. Uma esfera é a esfera do Estado, do poder constituído. E o Estado, ele tem um instrumento para a correção daqueles que não se submetem às leis dadas pelo Senhor e atribuídas ao Estado. O Estado traz a espada, Romanos capítulo 13, os primeiros 4 versículos. O Estado tem o poder de matar, se for necessário, para que o homem tema a Deus e não o Estado. O homem teme o Estado porque ele vê no Estado o ministro de Deus. O homem também teme a igreja porque vê na igreja o ministro de Deus. Mas eles não são ministros de Deus no mesmo sentido. O casamento não é visto pelo Estado e pela igreja no mesmo sentido. Porque na igreja, quem se casa, quem recebe a bênção da aliança, são aqueles que estão pactuados com a igreja do Senhor. Aqueles que não estão pactuados, nós vimos na semana passada, que também podem e devem contrair a bênção do casamento, mas não na igreja. Por quê? Porque a igreja, ela faz parte da esfera graciosa e redentiva do Senhor. A igreja, ela ministra a palavra de Deus aos crentes. Ela ministra o sacramento só aos crentes. Ela ministra a disciplina só aos crentes. Portanto, buscar a bênção de Deus no casamento só pode ser exercido por meio daquele que professa a verdadeira fé cristã. O casamento na igreja, o casamento com a bênção de Deus, só é possível quando o casal está pactuado com Deus em uma igreja genuína. Mas o ímpio também pode casar. Todo ímpio pode casar. E esse casamento ele é legitimado pelo Estado. Os irmãos lembram que nós falamos que o Estado não tem autoridade para produzir leis. Quem produz leis é Deus. O Estado, ele, por equidade geral, ou seja, por adaptação às nossas necessidades, ele se apega no princípio da Escritura. Por exemplo, o ato de roubar, que é uma quebra do mandamento, não furtarás. O Estado se apega a esse conceito e define leis que emanam desse conceito bíblico, adaptando para os dias de hoje. Já que nós não estamos numa sociedade que pode ter a lei aplicada exatamente da mesma maneira em Israel. Lá uma teocracia e nós vivendo uma democracia. Mas isso não quer dizer que o Estado tem autoridade para legislar contra o que diz a palavra de Deus. E é o que o Estado faz muitas vezes quando define leis que são pró-aborto, leis que são pró-homossexualismo, que abrem as portas para o divórcio e fecham as portas para o casamento. Eu citei semana passada que a taxa que você paga para se casar, ela é maior do que a taxa que você paga para se separar no cartório. Você vai se casar, existe um dia na semana determinado, uma fila imensa, e você tem que esperar 1 ou 2 meses para conseguir se casar no civil. Mas se você quiser se separar, você vai no cartório e resolve tudo da maneira mais simples possível. É o Estado não servindo como um ministro de Deus, mas como ministro de Satanás. É o Estado que se revolta contra o Criador e passa a definir a maneira que o homem deve viver nesta época. Esse é o Estado em que Deus não é glorificado. Mas o ímpio deve buscar um Estado para se casar, e o crente também. O crente, ele entende a ação de Deus nas duas esferas. Na esfera do Estado, poder de coerção que o Estado tem,
E é o Estado, veja bem, não é a igreja que casa. Isso é um detalhe importante. Deus deu ao Estado o poder de casar. Quem reconhece o casamento é o Estado. A igreja, ela invoca a bênção de Deus sobre o casamento. Mas é possível, e isso é maravilhoso, quando nós vemos um casal que está diante do ministro da palavra, que também, naquele momento, representa o ministro de Deus do Estado. Quando há um casamento onde há o efeito religioso e civil ao mesmo tempo. Ali, igreja e Estado estão unidos da maneira mais bíblica possível. O Estado reconhecendo uma união que é lícita, uma união entre um homem e uma mulher. É uma união pública, independente da cerimônia, nós vimos isso também. O casamento ele precisa ser dissociado da cerimônia, porque uma cerimônia ela pode ser simples ou exuberante, mas ela precisa ter o elemento principal que é a presença do ministro de Deus no Estado, o ministro de Deus da igreja, o magistrado civil e o ministro da palavra e dos sacramentos. Ali está a união de onde emana o casamento. Uma ordem de Deus para todo homem, porque não é bom que o homem esteja só. Mas uma ordem de Deus principalmente para o homem que é crente. E a esse Deus o abençoa com o casamento. Um casamento que deve ser pensado da maneira que Deus é entendido. Deus é trinitário. E, irmãos, se Deus é uma trindade, e Ele criou o ser humano com imagem e semelhança sua, nós devemos entender que o casamento de um homem com uma mulher deve nos levar a pensar na trindade. A união que a trindade tem em si própria, ela é mística e ela chega a mexer com a capacidade do nosso entendimento. Por exemplo, há um Deus que é Pai, há um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito Santo. Mas quando Israel e quando a igreja falam de Deus, não falam de três deuses, falam de um Deus. É um só Deus, que age em três pessoas. Essas três pessoas, elas têm personalidade própria. Mas quando a gente fala delas, a gente fala como um único Deus. As três pessoas da Trindade, elas têm funções distintas dentro da Trindade, mas não têm vontades distintas. É uma só vontade na diversidade das pessoas. Como a gente pensa no casamento? O Senhor disse: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O puritano Matthew Henry, por volta do século XVII, ele falava sobre essa união entre o homem e a mulher. E uma frase famosa dele é que os filhos, eles são como que pedaços do homem. Os filhos são isso, eles são unidos como que fossem pedaços do próprio homem. Mas a mulher é ele mesmo. A mulher é o próprio homem. O homem é a própria mulher. Eles são unidos, eles são uma só carne. Como não pensar na Trindade? São duas pessoas. Quando você olha para mim, você não vê ela, você me vê. Quando você olha para ela, você não me vê. Mas é imediato pensar em um com o outro. Quando um está só, logo vem a pergunta: cadê sua esposa? Eles não têm a mesma personalidade, mas são um só. Um casal são duas pessoas distintas, duas pessoas que tiveram uma criação diferente, que tiveram pais diferentes,
de agora são uma só carne. É por isso que é difícil falar de divórcio, porque quando você cola duas partes, toda vez que você quer retirar um papel colado do outro, você vai rasgá-lo. O divórcio faz isso, ele rasga a carne na união feita pelo Senhor. As duas pessoas, elas são duas pessoas ainda, mas uma só em Cristo. Não só isso. Assim como a Trindade, elas têm funções diferentes dentro da unidade. É uma diversidade na unidade. Ou seja, a mulher, ela não tem papel de homem. O homem não tem o papel da mulher. A mulher, ela não lidera a casa, porque não é próprio da sua natureza. O homem, ele não é o auxiliador, porque não é próprio da sua natureza. Assim como não foi Deus Pai que morreu na cruz, e não foi Deus Filho que elegeu, nem o Espírito Santo que desceu à terra e foi ser morto na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. É um só Deus em três pessoas. O Pai que elege, o Filho que consuma a obra e o Espírito que chama ao arrependimento. É uma só Trindade com três pessoas e funções distintas. É um só corpo, uma só instituição com duas pessoas e com funções diferentes. Nós devíamos pensar no casamento assim. Nós devíamos pensar no casamento à luz de quem é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não só isso. Quem é Deus e a igreja? Quem é a igreja? A igreja, ela também tem esse conceito trinitário na sua essência. A igreja, ela é feita de judeus e de gentios. Abra comigo na carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 2, a partir do verso 11. Paulo está tratando aqui da igreja do Senhor. A igreja de Cristo, ela é conhecida por meio de algumas analogias. A igreja é um corpo, a igreja é uma noiva, a igreja, ela é essa resplandecência do próprio Deus. E aqui Paulo vai falar a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era a igreja gentílica, a igreja que não tinha em suas bases o judaísmo, mas Paulo vai mostrar como isso não vai impedir da igreja ser unida. No verso 11 ele diz: portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Deus e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Interessante essa expressão final, e sem Deus no mundo. A palavra lá no texto original é ateos, eles não tinham Deus, mas na verdade eles tinham Deus. A deusa Diana, chamada Diana dos Efésios, era a deusa da época. Eles tinham Deus, mas Deus desconsidera o ídolo. O ídolo é nada. Então, quem vive na idolatria, quem não tem um único Deus como seu Senhor, não tem Deus. Eles podem até crer em Deus, mas é nulo. O apóstolo Paulo diz: vocês viviam sem Deus. Verso 13, agora ele faz o contraste. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Veja, vocês estavam longe, mas agora vocês estão perto. Mas vocês não foram aproximados porque quiseram, foi pela obra de Cristo. Verso 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Veja qual é a figura que o apóstolo Paulo está traçando para aquela igreja.
Vocês estavam em guerra, agora vocês têm paz. Vocês eram dois povos, agora um só povo. Deus fez um. Verso 15, como ele fez um? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconcilia-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estavais longe, e paz também os que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Agora a outra figura. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Primeiro, a igreja inicialmente ele falou sobre um corpo, depois agora ele falou sobre um edifício, e no capítulo 5 ele vai falar sobre uma noiva. A igreja é um corpo, a igreja é um edifício, a igreja é uma noiva. Por que Paulo está trazendo essa espécie de analogia para a igreja de Éfeso? Porque a igreja é um corpo. Porque a igreja ela é constituída de muitos membros. Nós usamos, inclusive, essa nomenclatura para definir aqueles que se achegam a uma igreja e querem ser membros dela. A igreja tem muitos membros, ela é como um corpo. Mas um corpo não pode dizer a um dedo mindinho que ele é menos importante do que a cabeça. Porque o que é a cabeça sem ter o dedo para que cumpra as suas ordens. Também o dedo não pode dizer a cabeça que pode viver sem ele. Mas o corpo ele vive de maneira unida. Paulo está dizendo, antes vocês eram gentios e nós éramos judeus. Mas em Cristo nós todos somos um. Mas não um no sentido de ser uma coisa só. Mas uma coisa só que tem muitas partes. Um corpo é um único corpo, mas tem várias partes. Tem várias funções. E aí nós voltamos para a figura da Trindade. A Trindade é uma, mas ela é diversa. A igreja ela é uma, mas ela é diversa. Ela é santa, mas é pecadora. Ela é universal, ela é católica. Ela está em todos os lugares, mas ela está aqui. A gente sai de casa e diz, eu vou para a igreja. Aí pensa na Manuel Tavares, número 875. Mas outro pensa na Floriano Peixoto, outro pensa no Catolé. Onde é a igreja? A igreja é a união dos crentes. A igreja, ela não é feita só dos ricos. Ela é feita de ricos, de pobres, de classe média, de homens, de mulheres, de crianças, de jovens, de adultos, de todos. A igreja ela é diversa. Mas quando ela se senta para adorar, ela é una. É a Trindade. Ela é diversa, mas ela é una. O casamento são duas pessoas, mas é uma só carne. Deus faz tudo conforme Ele próprio. A igreja se assemelha a Cristo. O casamento se assemelha a Cristo. Por que, então, um casamento não pode ter a bênção de Deus se um dos dois não for um crente professo? Porque, irmãos, o casamento ele não é simplesmente uma união de duas pessoas. Não é uma união carnal. Por tudo isso que nós vimos até agora, o casamento é uma união espiritual. O casamento, ele demonstra como duas pessoas que têm a mesma fé, elas buscam o mesmo Deus e elas vão se comportar como Deus manda no casamento. É por isso
isso que lá em Malaquias capítulo 2, quando o povo de Israel começa a se casar com mulheres ímpias, Deus diz: vocês estão se unindo a filhas de Satanás. Quando um crente busca um casamento com um ímpio, ele se faz uma só carne com o filho de Satanás. O que acontece é que toda a vida é mudada. Então, o casal, ele deseja ir à igreja. Deveria ser assim. Mas no casamento misto, um quer ir para a igreja, o outro quer ficar em casa. No casamento misto, você quer criar o seu filho, abrindo a palavra de Deus, dizendo o que a palavra fala para os filhos. Filhos, obedecei a vossos pais. Aí você traz o quinto mandamento para aquela criança e ela percebe como deve viver. Mas Paulo interpreta o quinto mandamento em Efésios 6 da seguinte maneira: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então, no casamento misto é possível que uma mãe crente ela possa dizer essas palavras a seu filho. Só que o mandamento, ele não vai só até aí, ele continua. E aí Paulo interpreta no verso 4: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação de quem? Do Senhor. Aqui está a limitação do casamento misto. Uma delas, dentre tantas outras. Você diz: filho, você precisa obedecer aos vossos pais no Senhor. Quinto mandamento. Mas o pai irrita o filho. O pai não sabe lidar com a necessidade do filho. O pai ameaça a disciplina física, mas ela nunca vem. O pai, ele irrita todos os dias o filho. Ele chama o filho daquilo que ele não deveria ser. Ele chama o filho, ele começa a adjetivar o filho. Isso é um menino danado, isso é um menino complicado, esse menino me dá muito trabalho. E aquilo vai ser inculcado no ouvido daquele menino, daquela criança. Você, mulher, como vai chegar para o seu marido descrente dizer: a Bíblia diz: vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira? Ele vai rir da sua cara. Vai rir da sua cara. Se é que ele vai parar para ouvir. Casamento misto é isso. Não é uma união carnal. Porque quem se une carnalmente são os ímpios. O crente se une a uma união espiritual. Uma união que nos leva a pensar na Trindade. Que nos leva a nos lembrarmos da obra de Cristo. Efésios capítulo 5, verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, qual é o princípio do amor do marido? Amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Veja, ame a sua mulher. Qual é a referência que eu tenho? Olhe para Cristo. Como é que você tem que ser filho? Olhe para Cristo. Ele foi submisso ao seu pai. Como é que você tem que ser pai? Olhe para Deus. Ele não irrita seus filhos. Como é que você tem que ser mulher? Olhe para a igreja. Ela é a glória de Cristo. Como é que você tem que ser marido? Você tem que fazer como Cristo. Se entregar à sua mulher como Cristo se entregou à igreja. Diga isso a um ímpio e espere o que ele vai fazer. Ele nem sabe o que é isso. Não faz ideia do que seja submissão, do que seja autoridade, e qual a relação dessas coisas com Deus e a igreja.
ser retomada. As funções desse casamento. Existe uma função que ela é a função primordial. Queria que vocês abrissem comigo lá em Gênesis capítulo 2, verso número 18. Por que eu devo me unir numa união marital entre o marido e a sua esposa? Qual o sentido disso? Por que Deus criou todas as coisas assim? Alguém lê, por favor, versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Que tradução é essa, meu Deus? A sua É a linguagem da semana que vem, né? 2:18, né? É. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Por que o homem deve se casar? Não precisa fazer muita ginástica bíblica. A palavra diz: por quê? Porque não é bom. Não é apropriado que o homem esteja só. Essa é a função primordial do casamento. Revelar tudo que Deus quis revelar ao homem por meio dos 3 mandatos. Deus havia dado um mandato cultural, espiritual e social. Como é que o homem vai cumprir esse mandato? Lhe farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Porque não é bom o homem estar só para cumprir esses mandatos. Na verdade seria até impossível, né? Como é que o homem iria crescer e se multiplicar sem a mulher? Impossível. A criação ela foi feita para um homem e para uma mulher. Mas nós poderíamos pensar também em funções derivadas. Eu queria que você abrisse comigo agora em Gênesis capítulo 5. Gênesis 4 e 5, né? Interessante, são genealogia, né? Nós vemos no capítulo 4, verso 17, a genealogia de Caim. E aí na genealogia de Caim, a gente vê no verso 19, a infidelidade, quando Lameque toma 2 esposas para si. Nós vemos os ímpios cumprindo o mandato cultural, no verso 20 e 21, né? Fazendo tendas, possuindo gado, tocando harpa e flauta. Mas nós vemos também o antropocentrismo da raça ímpia. Quando Caim ele edifica uma cidade, no verso 17, ele chama a cidade de Enoque, o nome do seu filho, né? Era comum os filhos de Deus, sempre que edificavam uma cidade, colocar algum nome que tinha a ver com Deus, né? Por exemplo, Betel, casa de Deus. É assim que o povo de Deus sempre colocou o nome das cidades. Mas o ímpio vai e coloca Enoque. Esse é o retrato da família ímpia. Ela só pensa no seu próprio umbigo. Ela é infiel porque ela não conhece fidelidade, porque até a fidelidade emana do próprio Deus que é fiel para o seu povo. Ela faz até coisa boa, como cumprir um mandato cultural, mas sem propósito nenhum, porque não é para a glória de Deus. O capítulo seguinte, né, o capítulo 5, traz outra genealogia. Essa genealogia é de Adão. Mas, pense comigo, Caim era filho de quem? E por que Caim não estava na genealogia de Adão? Não era filho da aliança. Porque não era o filho da aliança. Deus está mostrando aqui. Veja como é uma família ímpia, veja agora como é a família de crente. Aí ele traz a genealogia de Adão. Por isso que há uma genealogia no final do capítulo 4 e uma no início do capítulo 5. Mas entre uma e outra há uma informação. Capítulo 4, verso 25 diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus lhe concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Veja, ele acabou de traçar a genealogia ímpia. Aí no final do capítulo, uma inserção do narrador. Adão concebeu novamente com sua esposa.
Nasceu de 7 anos. Aí a informação. Daí começou-se a invocar o nome do Senhor. E o nome aí do Senhor é Deus da aliança, tetragrama no hebraico. Aí vem a genealogia de Adão. Os ímpios vivem assim, mas quando nasce um crente, de filhos crentes, de pais crentes, eles vivem assim. Eles invocam o nome de Deus, e aí vem a genealogia de Adão. Que vai dar aí? Em Cristo. Porque essa genealogia que é utilizada por Mateus para dizer Jesus é filho de Deus, mas não só filho de Deus, ele é filho de Adão, ele é filho de Davi, ele é filho de toda essa descendência. Mateus começa com Abraão e com Davi, mas Lucas, por exemplo, ele retorna até Adão. Então essa genealogia mostra que o casamento também tem essa função de preservar a semente santa, porque há a semente maligna e a semente santa que é preservada no casamento. Então, uma segunda função derivada é o freio na perversão do homem. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 7. Irmãos, eu trouxe até esse livro aqui para mostrar a vocês. Deus, Casamento e Família, Reconstruindo o Fundamento Bíblico. Esse livro aqui, a gente inclusive comprou para a biblioteca essa semana, já está aí à disposição. Ele aborda temas que os outros não abordam. Por exemplo, a solteirice, a gente vai falar sobre esse estilo de vida também aqui. Esse livro fala sobre os solteiros. Ele fala sobre questões de divórcio, fala sobre as bases do casamento. É um livro muito completo. Andreas Kostenberger. Se você puder ler, nós temos aqui disponível na biblioteca, ou você pode comprar também e tê-lo em casa. Vale a pena ter esse livro em casa. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Aí complicou a história, né? Porque Paulo incentiva o casamento, daqui a pouco ele diz, não é bom que um homem toque mulher. Paulo decide, é bom ou não é bom? Né? Parece que Paulo entrou em conflito com Deus. Mas note o que ele disse. Qual é a primeira frase que Paulo disse? Quanto ao que me escreveu. Então, não é em toda situação. A ideia da carta aos Coríntios eu queria que você pensasse comigo nesse sentido. É como se você estivesse vendo, por exemplo, Nathalie atendendo no telefone, né? Aí você, daquele povo curioso que fica querendo ouvir a conversa. Aí você só escuta quem falando, né? Não é coisa difícil de escutar, mas Nathalie falando no telefone. Aí Nathalie, oi, tudo bem? Como está você? Você não escuta a outra parte, né, Nathalie? Só se estiver no Viva Voz, né? Mas não estava no Viva Voz. Então você só escutou Nathalie dizendo como você está. Mas a resposta ou a pergunta posterior, se ela disser assim, eu não acredito não, você já começa a entender. Mas houve algum problema. Você não escutou outra parte, mas você vai deduzir. É mais ou menos esse tipo de conversa que a gente tem em 1 Coríntios. Porque a gente não tem a primeira carta. A primeira carta é Carta dos Coríntios ao apóstolo Paulo. Aí a gente só tem a carta de Paulo aos Coríntios. Ele está respondendo aquilo que foi perguntado. Aí ele disse, quanto ao que me escrevestes, ele faz isso por várias vezes na carta aos Coríntios. Então ele está especificamente tratando de um problema desta igreja nesse período, naquele contexto. Então, quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Qual é o contexto da carta aos Coríntios? Perseguição, morte, necessidade de fuga. Uma coisa, é você fugir, né? Vem um inimigo, você pega seus trocinhos assim rápido, amarra tudo e olha.
bom que você se afaste de mulher. Nesse sentido, aí vai dizer por quê? Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Primeiro, Paulo não é machista. Ele não diz assim, cada um tem a sua própria mulher. Ele diz, cada um tem a sua própria esposa e cada esposa tem o seu próprio marido. Ele igualou. Todos devem se casar. Por quê? Por conta da impureza. Então, o casamento ele também dá um freio na perversão humana. É o alívio que Deus traz. Deus traz alguns alívios no mundo caído. Alguns prazeres, por exemplo, você comer, quando você se senta assim para comer. A gente come de diversas formas, né? Principalmente o cara que é gordo, que gosta de comer. Você olha para a comida e você já está comendo. Quando é bem apresentado, né, você já enche a boca d'água, você fica louco por aquilo ali. Você bota na boca, você tem outro prazer. E quando seu estômago está cheio, você sente prazer. Então, isso não veio do nada. A gente não é animal. Animal, você bota a ração, ele balança o rabo um pouquinho ali, come. Não tem ele não precisa de um prato bem apresentado, ele não precisa desse tipo de coisa, né? Mas por quê? Porque Deus deu ao homem algo que não deu ao animal. O homem, ele tem um prazer temporal que remete o homem a um prazer eterno. Veja, quando você come, você deveria pensar assim, como é bom o céu. Né? Uns pensam tanto que vão... Vai pensando no céu, então olha, alguns homens como o pastor Paulo, porque eles pensam muito na eternidade. Vai pensando na eternidade, vai pensando. Então, não é assim, né? Então eles pensam na eternidade e gozam daquele prazer. Deus deu ao homem papilas degustativas, acho que esse é o nome, né? Médico, por favor. É isso mesmo? Que você sente prazer? Não foi à toa, ele podia simplesmente dar um local onde fosse digerido o alimento e foi embora. Mas quando você toma uma bebida gostosa, que coisa gostosa. Quando você come algo, você sente prazer daquilo. É um prazer que remete à eternidade, porque aquele prazer é temporal, né? A eternidade vai ser completa. Aí o homem se apega a essas coisas e acaba desvirtuando a função. Porque a função era remeter à eternidade. Meu amigo, se é bom comer e beber, imagine no céu que não vai acabar nunca. Mas o homem se apega a comer e beber, quer comer e beber eternamente. Não é isso é desvirtuar a função. Agora pensa isso no casamento. Né? A união íntima entre um homem e mulher, ela é espiritual. É assim. Infelizmente a igreja na Idade Média, primeiro com Orígenes, um dos pais da igreja no século III, ele não viu o casamento com bons olhos, né? Se fosse algo vergonhoso, tipo um mal necessário. Aí Agostinho, Tomás de Aquino tiveram problemas também, porque eles começaram a exaltar a solteirice. Mas é o casamento que é o padrão. O padrão é casar, não casar é uma condição que Deus pode dar a uns. O padrão é casar, e o casar traz prazer. Né? É um prazer lícito, mas que é regulado por Deus somente dentro do casamento. É como se Deus tivesse cercado o casamento para que toda aquela diversão, aquele alívio fosse somente dentro do casamento. Porque isso emana do próprio Deus. Como é que pensa na eternidade e na intimidade do casal? No final dos tempos vai acontecer o seguinte: o noivo vai vir buscar o quê? A noiva, para consumar as bodas do cordeiro. As bodas do cordeiro era aquela cerimônia, né? Os evangelhos falam que o primeiro milagre do Senhor Jesus foi nas bodas em Caná da Galileia. Oi, Natália. Pensando em outro trecho da Bíblia. A Bíblia diz
todos são filhos. Então, quem é filho se trata o outro como irmão. Eu não acredito que não haverá consciência do que se passou, porque Lucas capítulo 16, na parábola, dá plena certeza de que há consciência quando aquele mendigo vai parar, aliás, o rico vai parar no inferno e o mendigo no céu. O que vai para o inferno, né, ele tem total consciência do que acontecia. Ele fala com o pai Abraão para tentar voltar e tentar socorrer de alguma forma aqueles que não criam na palavra de Deus. Ele está ciente de tudo. Então, percebe-se que há consciência completa de quem se foi aqui na terra, né, quando se chegar ao céu. E quando chegar ao inferno também. Agora, a relação é que provavelmente mude. Né? Provavelmente, para não dizer com toda certeza. Mas eu vou ver você como eu vejo hoje, porque você sempre foi minha irmã em Cristo. Né? Mas ela vai passar a ser só minha irmã em Cristo. Porque a função do casamento perdeu-se. O casamento agora nesse estado, tem função temporal. Lá ele vai ter função eterna e plena. É a consumação do casamento. Por isso que ele explica assim, noivo e noiva. Se a gente for pensar dessa forma para as questões de parentesco com o pai e o filho, a gente também pode entender que a gente tem nossos pais humanos aqui, mas lá a gente vai ter o pai, né? Exato. Que também, talvez justamente isso aqui seja algo temporal e lá a questão de parentesco também não tem mais sentido. Isso. A gente sai bem já, sabe, Natália? Na igreja. Na igreja todo mundo é irmão. Né? Você me chama de pastor, porque é uma adaptação para a nossa época. Mas quando chegar lá, você não vai me chamar mais de pastor. Chamar pelo nome. Porque não tem mais diferença. Todos são irmãos. Né? Mas a igreja é um ensaio. Uma pessoa que você conheceu há um mês, você começa a chamar de irmão. Porque Cristo é irmão. E lá no céu é assim. Pessoas que você nem conheceu na terra, todos vão ser tratados como irmãos, porque de fato são irmãos. Né? O casamento nos eleva. A intimidade do casamento nos leva a pensar na eternidade, porque quando o noivo vier buscar a noiva, eles vão entrar nas bodas. As bodas dão início àquela cerimônia de casamento, aquela grande festa, e é consumada no último dia, quando o casal ele entra na tenda, como Gênesis 24, e se reúne intimamente. E ali a expressão igreja em Cristo. Só um último ponto para a gente terminar, a gente começou muito tarde a aula hoje. Eu queria falar só sobre companheirismo, né? A terceira função derivada do casamento. Abra comigo, por favor, em Provérbios capítulo 2, verso 17. Outra pessoa, por favor, abra Malaquias capítulo 2, verso 14. Malaquias 2, 14. Quem achou Provérbios 2, 17 pode ler. A qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Bem, o que está dizendo aqui? Deixa um amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Não está falando aqui de amizade só, mas do casamento. O casamento ela aqui está falando da mulher adulta, exatamente. Você deixa a mulher da sua mocidade e vai para uma qualquer. Isso é o adultério. É a mulher que Deus lhe deu e você esquece ela e você acaba esquecendo de Deus, né? Veja, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a aliança diante de Deus o casamento é espiritual. Agora, Malaquias 2, 14. Fazendo isso, né? Israel estava deixando as suas mulheres e unindo-se a ímpios. Por que vocês estão fazendo isso? Vocês estão deixando a mulher da mocidade.
Eclesiastes capítulo 9, verso 7, um dos homens mais ricos que já passaram na terra, Salomão, escreve, ele já tinha dito: nada eu neguei aos meus olhos, tudo que eu quis Deus me deu. Aí ele diz: agora eu vou dizer a suma do que há de bom na terra. Qualquer pessoa poderia ter isso: comer, beber e o quê? Gozar, mulher, mocidade. Salomão, o homem mais sábio, disse: se tem 3 coisas que me agradam, é comer, beber, estar com a mulher da minha mocidade. Aí, quando alguém deixa a mulher da mocidade, Deus diz: por que vocês estão fazendo essa loucura? Ela é sua companheira. Essa expressão de companheirismo ela é diária. Então, o marido sai para trabalhar o dia todinho, né? Mas ele fica no pensamento, deveria ficar pelo menos, né? Vou voltar para minha casa, né? Quando eu chegar, minha esposa vai estar lá, né? E ela vai querer conversar comigo, vai querer ouvir os meus problemas, e eu também vou tentar ouvir os problemas da minha casa, porque o meu compromisso não cessa quando eu chego em casa, ele recomeça ali, e eu vou ter meus filhos. É assim, é a ânsia para terminar o cumprimento de um mandato e voltar para cumprir o outro. E a mulher em casa ansiando para que o marido chegue, para auxiliar com os filhos, para poder dar companhia a ela, para passar o restante da noite juntos. Os ímpios podem viver isso assim? Podem. Só que quando eles vivem o casamento dessa forma, eles pegam emprestado um conceito que é Deus, o conceito que é da igreja. Eles têm que se amoldar ao que a Bíblia diz para poder viver um casamento feliz. Agora, até nisso, o casamento é espiritual. Até no companheirismo. O que é que a noiva deve falar para o seu noivo? Cristo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu não vejo a hora do meu noivo voltar. Ele está trabalhando, mas quando ele voltar, e o noivo trabalhando até o dia que o pai diz: é chegada a hora. E aí as bodas vão se consumar e o companheirismo vai ser pleno e eterno. O casamento, ele tem uma função primordial na terra: que o homem cumpra os seus mandatos. Mas ele tem funções espirituais de preservar o homem da perversidade, da maldade do coração, preservar também a semente santa e nos incentivar ao companheirismo com Deus e com os homens. Deus nos abençoe. Semana que vem nós vamos ver a questão dos solteiros. Até o